Boa noite. Eu estou aqui novamente para falar com você acerca da palavra de Deus. E hoje eu vou aproveitar assim que dei um trato no cabelo, dei banho de creme, fiz um monte de coisa que mulher gosta de fazer. E eu fiquei já assim, e eu falei, vou aproveitar esse visual maravilhoso que toda mulher tem pavor de aparecer. Não sei por quê, eu não ligo a mínima. A mínima. De tal de bob, sem bob, sei lá eu. Tá tudo certo comigo. E eu quero falar com você essa noite a respeito do livro de Números. O livro de Números é maravilhoso. Tem muitas histórias, muitas coisas vão acontecer. E eu queria estar falando com você aqui, eu fiz um resuminho sobre alguns fatos muito importantes que estão ocorrendo no começo do livro de Números. Eu quero que você acompanhe. Porque enquanto que o livro de Levítico era sobre adoração, o livro de Números é sobre guerra. Como nós devemos guerrear. Espiritualmente, o livro nos leva e nos ensina como devemos proceder diante das coisas da vida. Mas, na verdade, houve um censo e tinha uma idade certa para que as pessoas fossem convocadas para a guerra. E como eles estavam acampados no deserto, as tendas estavam em volta do tabernáculo. Então há uma descrição muito forte sobre isso. Então o livro de Levítico é adoração e o livro de Números é guerra. Significa que o povo de Deus, aqui os israelitas, deviam ser guerreiros como também adoradores. Eles tinham que ser as duas coisas, guerreiros e adoradores. Em livro de 1 Timóteo, Paulo escreve assim: milita a boa milícia. É boa a nossa guerra. Sabe por que é boa? Porque nós já temos a vitória dada pelo nosso Deus. 13 meses já haviam passado desde que o povo de Israel havia saído do Egito. Então era 1 ano e 1 mês. E daí houve assembleias para que fossem contadas as pessoas. Deus quis, por ordem dele, que houvesse esse censo. E 14 vezes, só no primeiro capítulo ocorrem as palavras: todos os que podiam sair à guerra. Todos aqueles que podiam. Muito forte isso. O maior conflito nosso como cristãos é com a nossa vida. E como nós devemos viver esta vida pela fé. E os livros da Bíblia, todos eles vão nos mostrando como chegar, como que vai ser essa chegada, como que vai ser essa vida. E nós agora que vivemos na graça, que é um período que, veja, no Velho Testamento você morria, você pagava com a vida, ou tinha os castigos como nós vamos estar vendo aqui, mas na dispensação da graça, ela é mais perigosa, porque nós achamos que podemos tudo porque estamos debaixo da graça, e podemos pecar e pedir perdão, e pecar e pedir perdão, quando que no livro de Levítico nos mostrava que cada pecado do povo, um sacrifício de um animal era feito. Então, nós temos que entender que o sacrifício já foi feito em Cristo Jesus naquela cruz, e que então agora nós temos que ter uma vida livre do poder do pecado. É exatamente isso que a Bíblia vai nos mostrando. Mas o mais legal de estar acompanhando a Bíblia é que nós vamos vendo como que tudo aconteceu para que chegasse no Calvário. Então, no primeiro censo, todos pereceram. Todos morreram no deserto. Eu já vou estar falando sobre isso, menos Josué e Caleb. Os levitas, nesse livro, eles não eram contados, nem incluídos no censo. A função deles era cuidar do tabernáculo. Eles ficavam com as suas tendas, ficavam ao redor do tabernáculo. E para quê? Para que os levitas ficavam ao redor do tabernáculo? Para a proteção do tabernáculo. Porque Deus queria ensinar ao povo. Não que Deus precisasse de proteção, mas que Deus queria ensinar o zelo do povo
pelas coisas sagradas de Deus, pelo próprio Deus, sabe? Então o tabernáculo era o centro de tudo. Tudo estava em volta do tabernáculo. Aí teve uma divisão de tribos, e as 3 tribos aqui, Judá, Isacar e Zebulon, eram chamados para o acampamento de Judá, tá? E Judá significa louvor. Era Judá que conduzia o acampamento quando o povo se mudava. Quando levantava acampamento no deserto, a tribo de Judá é que conduzia o povo em louvor. Tá? E devia ser o primeiro, porque ele estava conduzindo e porque Deus queria que a presença dele estivesse ali, então só tinha um jeito, era através do louvor. Depois tinham os que estavam na retaguarda, que foi ocupada por Dan, que significa julgamento. Qualquer um que atacasse Israel seria julgado por Deus. Olha só isso, qualquer um. E no meio, no centro, os levitas, cujo nome significava estar unido em comunhão. O que mais me chama a atenção aqui é a história do louvor. A minha casa é muito alegre, assim, né? Dá para perceber pelo meu temperamento. Minha casa tem muita música, eu gosto de músicas latinas, mas não é pecado ouvir música, entendeu? Você tem que saber o que ouve, que os teus ouvidos não são pinico, né, para ouvir qualquer porcaria. Então você vai ouvir coisas que sejam boas. Existem na nossa música popular brasileira, existem músicas muito boas para serem ouvidas. Mas essas músicas, todas as músicas que nós estivermos escutando, não é pecado, mas elas não trazem a presença de Deus. E hoje eu estava brincando, minhas cachorras dançam comigo, é um ambiente bem festivo, assim. E o Espírito de Deus estava me incomodando muito hoje. E eu tive essa bênção hoje de manhã, porque o Espírito Santo falava comigo assim, essa música não traz a minha presença. E eu quero estar presente aqui. Olha que lindo. Aí eu coloquei um louvor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. E aquela música começou a entrar no meu quarto. Eu estava limpando e eu comecei a orar, a falar em línguas, a limpar. E limpava banheiro cantando. E a presença de Deus era aqui, na minha casa, no meu quarto, junto com os meus animais. Deus se faz presente no meio do louvor. Então vamos deixar bem claro aqui. Não é pecado eu escutar as duas músicas, claro que não. Mas essas músicas não trazem a presença de Deus. Então procure trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. E hoje, quando estava na academia, eu comentei isso com as meninas que estávamos fazendo ali nossos exercícios. E eu falei, gente, parei assim na metade dos dias e falei, gente, olha o que Deus falou comigo hoje pela manhã. Que a presença dele está no meio dos louvores. Por isso que Judá ia na frente, trazendo a presença de Deus, olha que coisa linda, para o meio do povo. Então, em tudo aqui na palavra de Deus há uma explicação, tá? O livro de Números fala sobre esperar e ouvir o que Deus ordena ao nosso respeito. Diz lá no capítulo 9, versículo 8. Havia também o toque das trombetas. E também havia um propósito. O propósito era, primeiro, reunir o povo ao redor do tabernáculo e, segundo, fazer o povo se mover para Canaã. Esse era o objetivo das trombetas. Uma coisa muito linda isso, né? A Bíblia é cheia de detalhes. Você não pode ler a Bíblia correndo. Muitas vezes nós estamos atrasados com a leitura bíblica ou queremos correr com alguma coisa, principalmente nós, dona de casa, e que trabalhamos fora, e chegamos em casa e temos 1000 tarefas para fazer, e temos isso para fazer, aquilo. Nós às vezes estamos cansadas e não nos atentamos em muitos detalhes. Mas mulher, pensa que Deus gosta de falar com nossa vida em detalhes. Porque o homem, ele não vai se parar para certos detalhes. Eu escutei uma pregação maravilhosa um dia desses no culto, e eu falava assim, não, mas ele pulou essa parte. Não é que ele pulou essa parte. Ele é homem. Agora eu já estava nos detalhes. Porque Deus fala com as mulheres
nos detalhes, porque ele nos fez em detalhes. Lembra do Éden? Muito bem. E lá no capítulo 11 começam as queixas do povo de Israel. E até coloquei, tomei de Dona Florinda hoje, né? Porque nós gostamos de reclamar de tudo. E principalmente quando estamos com fome. E com vontade de comermos coisas diferentes. Às vezes eu falo pro marido assim, ai, vamos comprar uma coisa no mercado? Vamos comprar alguma coisa, uma coisa diferente pra gente comer? Porque às vezes dá uma coisa de vontade de comer alguma coisa. Vocês estão entendendo, né? Em qual coisa que eu tô falando? E a gente sai e vai procurar umas coisas gostosas para comer. E o povo de Israel queria coisas diferentes. E tinha o maná que vinha do céu, que Deus mandava para alimentar o povo. Então diz assim, lá no capítulo 11, versículo 4 e 5, que os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: chorar! Eu tenho um neto guloso que chora por comida. Eu estou falando de gente adulta aqui. É o que a Bíblia está dizendo. Ah, quem nos dará a comer carne? Lembra-nos do pescado. Aí eles começam a voltar a memória para o Egito. Muito engraçado isso. Ele fala assim, lembra-nos do pescado que nós comíamos no Egito. Pescado. De graça. E dos pepinos e dos melões. Dos alhos silvestres e das cebolas. Meu pai, que barbaridade. E agora nossa alma se seca, não há a não ser maná que se vê diante dos nossos olhos. Eles estavam falando do alimento que Deus mandava do céu, do maná, que eram sementinhas que alimentavam o povo. Eu calculo que não era nem um povo obeso, porque são essas quitutes que eu estava atrás esses dias que nos engordam, porque a comida certinha não vai nos engordar, certo? Quando nós engordamos ou saímos do peso é porque nós estamos comendo muitas quitutes fora ou substituindo pelo que nós precisamos comer, pelo que o nosso corpo precisa. Então, é muito interessante isso. Agora, o povo reclamava porque não tinha carninha para comerem. Ai, não tem picanha, não tem abroto, porque eu imagino que a carne era toda temperadinha. Eles estavam falando da comida que eles comiam quando eles eram escravos. Eles não, por nenhum momento é que eles lembraram que eles levavam chicotada, que eles tinham que carregar o cimento, que eles tinham que fazer os tijolos, que eles tinham que fazer as estruturas todas do Egito. Esses detalhes piores, eles não lembravam. Eles estavam lembrando era da comida. Porque o povo começa a reclamar por causa do estômago. Olha que tristeza que nós somos. Agora pensa nós aqui. Quantas vezes nós reclamamos tendo tudo em casa? Enquanto tem tanta gente que não tem nada o que comer. Tipo, igual. Miriam e Arão, nesse inteirinho aí, eles começam a falar contra Moisés. Lá pelo capítulo 12, eles já começam a falar contra Moisés. E eles falam assim, lá em 12:2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não também por nós? Eles estavam falando e Deus ouviu. Estavam falando mal de Moisés e Deus ouviu. Aí vem Deus. Porque lá num versículo diz assim que Moisés era a pessoa mais mansa que tinha. Mais que todos os homens que havia sobre a face da terra. Mas eu penso assim que Moisés devia ser manso mesmo, porque para lidar com um povo desse, você tem que ser manso. Né? Só se você morreu em Cristo que você aguenta muita coisa, senão você não aguenta, porque vivo não aguenta as coisas. E disse o Senhor a Miriam e Arão, ele chamou eles para fora da tenda e falou com eles. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, lhe aparecerei e falarei com eles, e também em sonhos falarei. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo boca a boca, às claras, e não por figuras. E ele viu a minha glória.
Ele podia ter dormido sem essa, né? E o mais interessante da história é que o castigo vem sobre Miriam, ela fica leprosa. E por que não veio sobre Arão? Sabe por quê? Miriam foi a cabeça. Mulher, quando começa a falar, fecha a boca, mulher. Fecha a boca. Eu também aqui, ó. Zipir na boca, porque a gente fala. E aí vem as consequências sobre a nossa vida e a gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. Porque nós falamos. Olha bem. Miriam fica leprosa. Moisés vai interceder por ela para que ela seja curada. E eu fico pensando, realmente ele era muito manso. Haviam 12 espias nessa terra. Quero terminar logo. Porque Deus pega 12 espias e manda dar uma verificada na nova terra. A terra que manava leite e mel. Só que eles voltam, esses 12 espias, depois dessa história com Miriam, e começam a dar as más notícias para o povo. Eu até anotei aqui. Porque haviam gigantes e eles começaram a colocar medo no povo que ia herdar a terra. Começam a fazer a muvuca no meio do povo. A língua, quando ela começa a falar. Aí Josué e Caleb vêm, rasgam as vestes deles, falam, não é assim, não é assim, a terra não é assim. Deus prometeu que nós vamos vencer essas pessoas, que nós vamos ganhar, que nós vamos ser vencedores, não é assim. A rebelião diante do mau relatório. O povo começa a chorar alto. E no coração ingrato e sem fé já nasceram essas palavras de ira. Por que isso? Não seria melhor nós estarmos então no deserto? Começa de novo choramingação, murmuração. Queremos um novo capitão, diziam eles. Queremos um novo líder. Alguém que nós possamos estar nos conduzindo. Eles não queriam mais Deus. Eles estavam se levantando contra Deus. Porque quando nós nos levantamos contra os nossos líderes, nós nos levantamos contra Deus. Eu tenho muito receio dessa história de ficar falando de líder, de servo, porque vai falar porque o pastor fala, porque o pastor tem um problema do pastor. Glória a Deus que ele está com um monte. O Paulo falou assim ontem, nossa, olha que beleza, todo esse povo ali. Eu falei, é verdade, que maravilha esse povo adorando a Deus. Não me importa. Se o líder não estiver bem, porque o povo gosta de falar dos líderes. É um problema do líder com Deus e ele vai ter que resolver, não sou eu. Então, be quiet. Be quiet. Problema do líder com Deus. Terrível. Esse povo de Deus é complicado, né? Queremos um novo capitão. E o capitão era o Senhor. E o Senhor se ira contra isso. Porque Deus não aguenta murmuração. Eu fui ver o que é murmuração, né? No dicionário, eu gosto do dicionário. Porque, nossa, a língua mais difícil para aprender é a nossa. Você imagina o coitado do gringo tentando aprender a nossa língua, que ainda tem um monte de gíria que eu nem consigo me atualizar quanto a elas. São sussurros, maledicências e má língua. Porque é tudo falado baixinho, aos ouvidos, colocando uns contra os outros. Deus diz que isso ele odeia no livro de Provérbios. Que há coisas que ele odeia e essa é uma delas. Aí Deus diz assim, vivo eu, diz o Senhor, que conforme falaste aos meus ouvidos, assim farei eu com vós outros. Nesse deserto cairão os vossos corpos, todos os vossos contados, segundo toda vossa conta, de 20 anos acima, os quais murmuraram contra mim. Vós, na verdade, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar, salvo Josué e Caleb. Agora, conforme o número de dias que espiaste a terra, que eram 40, levarão as vossas iniquidades, as vossas murmurações 40 anos. 1 ano para cada dia que vocês murmuraram e conhecerão o meu castigo. Opa! Aqui pegou, né? A cada murmuração era 1 ano que eles teriam que esperar. Até eu coloquei aqui no resumo
que para cada murmuração que fazemos é um ano mais de espera do que Deus tem para a nossa vida. E eu achei isso tão sério que eu falei, não, eu vou fazer programa hoje, lá no YouTube, uma programação falando acerca da palavra de Deus, até de Bob. Combina, né? Murmuração com Bob. Porque nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Quantas bênçãos eu já trazei na minha vida. E eu estou esperando ainda, porque eu murmurei contra Deus. Porque nós murmuramos não contra as pessoas, nós murmuramos contra Deus. E nós temos o hábito de murmurar. Então, para cada murmuração que nós fazemos, é um ano de espera. Eram para ser 40 dias. 40 dias eles estariam vivendo a terra prometida, eles estariam usufruindo tudo aquilo que Deus tinha para dar, mas foi a murmuração que fez o povo ter que andar mais 40 anos. E esse povo que murmurou aqui, porque aqui não havia ainda a graça de Deus da cruz do Calvário, eles morreram no deserto. Que nós não venhamos a morrer no deserto. Que nós venhamos a ter uma vida de usufruir tudo que Deus tem para a nossa vida. Que nós não venhamos mais a usar a nossa língua. Eu até quero terminar aqui com o livro de Tiago. Eu falei, não, o livro de Tiago é o ó da batata da língua. E eu quero terminar lendo o livro de Tiago, que ele fala assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é varão perfeito, que também é poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus, que embora navios que sendo tão grandes e levados de impetuoso ventos, se viriam com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade de quem os governa. O homem consegue governar um navio por um leme pequeno. Assim também a língua é um membro pequeno, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de seres do mar, eles são domados pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não pode ser refriado, está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, os quais são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam feitas assim. Porventura, pode deitar da mesma fonte manancial de água doce e de água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou figos? Assim também, nenhuma fonte pode dar água salgada e doce. Vamos cuidar com a nossa língua. Vamos cuidar com as murmurações, com as reclamações, com os sussurros que gostamos de fazer nos ouvidos uns dos outros. Porque Deus se ira com a nossa vida. Eu volto a dizer, se nós morremos em Cristo, com Ele, ressuscitamos com Ele para uma nova vida, que nova vida é essa? Que nós venhamos a ter então uma nova língua, um novo falar. Que essa semana nós possamos cuidar com o que nós falamos. E que nós possamos ter uma colheita abençoada através dos nossos lábios. Eu deixo com você aqui uma pergunta. Que tipo de língua nós estamos tendo? Aquela que murmura? Se liga, irmã. Se liga, ouvinte, esta noite. Porque nós vamos decidir o tempo de espera que teremos das bênçãos que pedimos tantos a Deus.
Se bem que você nem precisa ficar pedindo bênção, não é eu, porque Deus é que derrama a bênção. Porque Ele é um Deus que cuida de tudo muito melhor do que nós venhamos a pedir. Mas já que nós somos tão ensinados a pedir, que nós possamos ter cuidado com a nossa língua. Ah, Senhor, que Ele nos dê graça, que Ele te abençoe, que você possa ter sabedoria ao falar, que nós venhamos a ser melhores ouvintes do que aqueles que estamos falando o tempo todo. Cuidado. Amém? Deus abençoe você, a tua casa, a tua vida e a minha vida também. Então hoje eu estou de Dona Florinda, mas no próximo vídeo estarei bem melhor. Porque, o que é um bobe perto de uma língua? Beijo. Deus te abençoe.